Olá, prezados amigos. Aqui quem está falando é o Leverson Farias Lamunir Costa, PhD em Física pela Unicamp. Eu sou o construtor da teoria econômica quântica, que é uma teoria que provou a praxeologia de Ludwig von Mises, usando física matemática, usando a lei da gravidade, a força elétrica e proporção de Galileu, que é corpo em queda livre. Mas nesse vídeo eu vou aprofundar ainda mais nessa prova que eu ainda não expliquei aqui. E essa prova ela é muito poderosa, ela tem muita propriedade. É que a praxeologia de Ludwig von Mises, que é ação humana, né? E toda a ação humana em relação à economia, ela é de atração econômica e de repulsão econômica. E as leis do movimento que descreve atração e repulsão econômica é lei gravitacional, força elétrica e proporção de Galileu, o corpo em queda livre, que está no centro desse gráfico, certo? Então, quando você olha para esse gráfico aqui, esse é o gráfico da força gravitacional, da força elétrica, e no centro dele tem o que? A proporção de Galileu, o corpo em queda livre. Esses dados, tá vendo esse espaçamento aqui, ele está correto, sabia? Está exato, aqui é 1, aqui é 3, aqui é 5, aqui é 7 centímetros, tá? 1 centímetro, 3 centímetros, 5 centímetros, 7 centímetros. E aqui tem 20 centímetros, só para você ter uma ideia. Então tá correto esse espaçamento aqui da inflação de 2% a 6%, tá? Perfeito o negócio. E essa distância aqui é em torno de 5 centímetros, tá? Essa distância aqui está de 5 centímetros. No eixo X, de cada número desse do eixo X aqui, de 2 para 3 é 5 centímetros, essa escala. Então, gente, isso daqui, a praxeologia de Ludwig von Mises é indução matemática. Agora, é interessante. O que aqui a questão do a linguagem, é o conceito. A economia ela está baseada, a base da economia é oferta e demanda, certo? A base da economia, igual está aqui, ó, é oferta e demanda. Então, o que a oferta faz? Quando o comércio ele oferta produtos, ele oferta em que sentido? Para atrair a demanda. Né? E nesse caso, quando o comércio ele oferta produtos, ele vai atrair a demanda ou não. E por isso que é isso aqui, ó, esse gráfico aqui de atração e repulsão econômica. Mas aqui você veja que a oferta, ela, o que ela faz? Ela induz a atração econômica ou repulsão econômica. Mas o que significa indução matemática? Qual a palavra indução? Indução, como um método matemático, indução aqui, indução matemática, mas também é o mesmo efeito da oferta da economia, que ela induz a ação humana de atração econômica e de repulsão econômica. Então ela induz matematicamente, e a economia é matemática mesmo, né? Bom, mas por que teoria econômica quântica? Quântica vem a palavra de quantidade, economia é quantidade, mas também que eu uso conceitos de física clássica e de física quântica para buscar compreender os verdadeiros fundamentos de economia. Então esse gráfico aqui é física clássica, eu estou usando a função de onda da mecânica quântica, que é física quântica, isso aqui também é física quântica, a equação de Heisenberg, essa equação de Heisenberg aqui, e aqui em cima também ela está ligada à física atômica, mas essa equação de Heisenberg aqui ela vai ser fundamental para o nascimento da física quântica. Essa equação de Heisenberg, ela também ela tem a função de determinar o espectro da luz, e por isso que eu vou usar a equação de Heisenberg para determinar o espectro econômico, o limite econômico. Então ela mostrou, a equação de Heisenberg, ela mostra que o espectro econômico está entre 1 e 6%. Porque esse espectro econômico aqui, tá vendo? De 1 a 6%, ele representa 97% de
todo esse gráfico. E, portanto, o limite econômico é de no máximo 6%. Tá? E aqui é muito interessante, que eu já falei em vídeos anteriores, que a maior desvalorização da moeda ela acontece justamente entre baixa inflação e alta taxa de juros. O gráfico está provando isso. Ele prova aqui que de 1 para 2 o poder da moeda cai 75%. Se você quiser, por exemplo, de 2 até 6%, o poder da moeda cai 22%. Então, na verdade, a maior desvalorização da moeda está em baixa taxa de juros. A maior desvalorização da moeda está entre baixa inflação e alta taxa de juros. Louco, né, gente? Que coisa poderosa. Então, vamos lá. Então, eu vou provar aqui que a proporção de a praxeologia de Ludwig von Mises é indução matemática, é esse próprio gráfico aqui. Então, praxeologia vem de ação humana. Então, ação humana em relação à economia, certo? E essa ação humana em relação à economia, que é esse gráfico da força gravitacional, da força elétrica e da proporção de Galileu, porque força elétrica, força gravitacional e proporção de Galileu está falando de atração e repulsão econômica. Esse gráfico, essa ação humana, ela está ligada, né? Praxeologia, ação humana é uma ação racional humana em relação à economia. Mas beleza, mas Leverson, o que é praxeologia? O que é praxeologia? O que é indução matemática? Indução matemática é um método de prova matemático usado para demonstrar a verdade de um número infinito de proposições. Então, a própria praxeologia, a própria ação humana é indução matemática. Que prova poderosa. Deixa eu passar aqui para frente para vocês também me verem aqui, né? Então, eu sou aqui o Leverson Faria Lamonier Costas, tá? Eu sou PhD em Física pela Unicamp e moro aqui no estado de Goiás. Essa obra aqui é uma obra original para o pensamento econômico. Ela não existe na literatura econômica. Isso aqui é digno de um prêmio Nobel de Economia. Mas dificilmente eu vou ganhar um prêmio Nobel de Economia, porque eu vou mostrar para vocês aqui que ela está derrubando o capitalismo financista, o rentismo. Esse gráfico, porque a maior desvalorização da moeda está justamente em baixa inflação e alta taxa de juros, que é justamente o capitalismo financista e o rentismo. O que a gente pode afirmar sem medo de errar, que o dinheiro do capitalismo financista e do rentismo é um dinheiro desvalorizado. Ele não tem valor de verdade, sabia? E, portanto, ele prova que a maior valorização do dinheiro está no capitalismo industrial. Beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos aqui. Então, indução matemática, ela tem essa função, né? Então, indução matemática é um método, então eu estou usando o método de indução matemática para provar que a praxeologia de Ludwig von Mises é correta, que essa prova da teoria econômica quântica, ela é correta, que eu estou usando indução matemática. Então, é um método de prova matemática usado para demonstrar a verdade de um número infinito de proposições. Então a própria praxeologia de Ludwig von Mises é indução matemática. Então, isso aqui é a teoria econômica quântica. Tá vendo aqui essa equação? Então, 1 mais 3 mais 5 mais 7, que é toda essa expressão aqui, isso aqui é indução matemática. Então, você vai ver toda essa equação de indução matemática nesse gráfico, esse próprio gráfico. Então, aqui você vê que a inflação ela tem uma relação inversa com o poder da moeda. Então, nesse gráfico, o eixo Y é o Banco Central, né? Aqui é o eixo Y, é o Banco Central. E por isso que você vê que o Banco Central ele tem uma relação inversa com a inflação. Desse outro lado, você tem a deflação, né? E a deflação ela tem uma relação direta com o Banco Central, porque na verdade a deflação ela tem a mesma função do Banco Central de recuperar o poder da moeda, certo? Aumentando a taxa de juros, enfim, essa coisa toda. Mas, enfim, então você vê nesse gráfico, você tem desse lado inflação, que tem a ver com atração econômica de fato, só existe inflação porque existe atração econômica, então ele está desse lado, e por isso que a inflação tem uma relação inversa com o Banco Central. Desse outro lado você tem a deflação, que na verdade deflação é uma inflação negativa, justamente, olha aqui, ó, o eixo negativo
do plano cartesiano. Então a deflação ela é uma inflação negativa, mas a inflação ela tem uma relação direta com o eixo Y, ou seja, com o Banco Central. Eu aumentando a deflação, quando eu olho da esquerda para a direita nessa escala dos números inteiros, eu estou aumentando a deflação, e quando eu aumento a deflação, eu aumento a taxa de juro, eu aumento o poder da moeda aqui no eixo vertical. E continuando aqui, quando eu aumento a inflação aqui, quando eu aumento a inflação da esquerda para a direita, o que eu faço? Eu diminuo a taxa de juro. Ou seja, como que eu diminuo o poder da moeda, né? Eu diminuo o poder da moeda. Então, você analisando essa equação nos extremos, e esse gráfico, na verdade, melhor dizendo, o Banco Central, ele é essa função aqui, A vezes B dividido por x ao quadrado. Quem é A, quem é vezes B? É a interação oferta-demanda. Né? Essa interação oferta e demanda é dividido pela distância entre elas ao quadrado. Isso aqui é a própria microeconomia, isso daqui também é a equação da microeconomia, porque microeconomia está falando de estudos de interação oferta e demanda na determinação dos preços. Então isso aqui é a própria microeconomia também. Isso aqui também explica a macroeconomia, a política macroeconômica. Correto. Então você está vendo esse estado zero aqui, é o estado da economia desligado. Quando eu analiso esse gráfico nos extremos, eu tenho esse estado desligado da economia nesse ponto. Por quê? Porque todos nós conhecemos baixa inflação e alta taxa de juro é o quê? Uma economia desligada. E nesse ponto aqui, esse vetor 1 é o quê? Baixa inflação, ou baixa taxa de juro e alta inflação. Não é isso? É. Então eu tenho essa combinação linear do rentismo mais o capitalismo industrial, certo? Então, esse aqui está a renda fixa e aqui está a renda variável, ou seja, renda fixa aqui, renda variável aqui, e portanto eu tenho essa combinação linear, que é lá da física quântica, né? O estado 0 é o estado desligado, o estado 1 é o estado ligado da economia. Então aqui está o capitalismo financista, aqui está o capitalismo rentista. E aqui o interessante disso tudo, que você vê que onde está o rentismo? O rentismo, de fato, ele está aonde existe a maior desvalorização da moeda. O gráfico está mostrando aqui. Ó, o rentismo ele está onde está a maior desvalorização da moeda. Basta você variar uma inflação de 1 para 2, esse gap aqui é de 75%. Se você pegar aqui, vamos pegar de 2 para 3, esse gap aqui é de 2 para 4, esse gap aqui, o poder da moeda cai em 20%. Né? Uma coisa assim, 20% praticamente. Então, na verdade, a maior desvalorização da moeda está no capitalismo rentista, no capitalismo financista. O gráfico está provando isso. Ou seja, a indução matemática está provando isso. Né? Então, na verdade, isso faz todo sentido, porque quando você aumenta a taxa de juro para diminuir a inflação, você está jogando contra o sentido natural da economia, que é o quê? Potencializar o consumo, vamos dizer assim, potencializar o consumo pela baixa taxa de juro, que é o comportamento natural da economia. Mas como que esse limite econômico ele é estreito, é da natureza da economia ela viver, entre aspas, em recessão. Por isso, quando você aumenta a taxa de juro e diminui a inflação, você está jogando contra o comportamento natural da economia. O gráfico está mostrando isso, beleza? Então, olha que coisa linda. Então, todo esse gráfico é indução matemática. Aí vamos para cá, tá vendo? Oferta, é o que eu coloquei. Oferta induz a ação humana de atração e repulsão econômica. Justamente, a oferta induz. E essa aqui, ó, de induzir, esse verbo induzir, é o que? É a própria indução matemática. Que é esse gráfico aqui. Então a própria oferta, ela induz a ação humana de atração e repulsão econômica. De atrair a demanda ou repudiar a demanda. Por isso que está na própria oferta, está dentro da palavra oferta, que isso é uma ação humana, o método indução matemática. Tá? E outra coisa, a ação humana
ou seja, que é a praxeologia, isso é concordância verbal. O que é concordância verbal? Relação harmônica, sujeito, verbo. Quem é o sujeito? O homem. Quem é o verbo? A ação. Por isso a ação humana é concordância verbal, sabia, gente? Esse gráfico aqui é concordância verbal. Então é uma relação harmônica, sujeito, verbo. E é justamente o homem, o consumidor, o demandante, ele tem uma relação harmônica com a economia. Não tem? Tem. Não é agradável a gente ir no supermercado realizar compra? Não é agradável? A gente não tem essa sensação agradável? Tem. Então é também uma prova dessa daí. Então profundidade, essa prova poderosa. E aqui eu vou chamar, né, que eu falei, essa interação AB é oferta e demanda. E X é a distância entre oferta e demanda, tá? Que coisa interessante. Vocês precisam olhar os outros vídeos meus anteriores que eu já coloquei. Teoria Econômica Quântica. Vocês entram no YouTube e tá lá. Teoria Econômica Quântica. Que vocês vão ver alguns vídeos eu explicando isso aqui com mais profundidade. Beleza. Então, esse valor de X aqui, né? Que esse X, ele tem esses valores. Eu coloquei só esses valores. 1, 2, 3 e 4. Né? Quando eu substituo 1, 2, 3 e 4 nesse X ao quadrado aqui embaixo, eu tenho o quê? Que aí eu vou levar 1, 2, 3 e 4, eu vou levar esses 4 valores ao quadrado, eu tenho o quê? 1, 4, 9 e 16, certo? E por isso, esse 1, 4, 9 e 16, x ao quadrado que é igual a 1, 4, 9 e 16, porque no lugar de x eu coloquei 1, 2, 3 e 4, o que é x ao quadrado? Vai ser números ímpares consecutivos, números ímpares consecutivos. Mas números ímpares consecutivos é corpo em queda livre. Números ímpares consecutivos é corpo em queda livre. É isso aqui, ó. Isso aqui é economia, tá? Isso daqui é economia. Então, corpo em queda livre, isso aqui é ação humana. Isso aqui é a base da economia. Economia, ela é empirismo. Isso aqui é a alma da economia. Mas também é importante explicar, porque como atração e repulsão econômica são descritos pela força gravitacional e pela força elétrica, e essas duas forças são forças conservativas só dependem do ponto inicial e do ponto final. Ela não depende do tamanho da trajetória que você vai percorrer para sair do ponto inicial e chegar no ponto final. Ela só depende do ponto inicial e do ponto final. Quem é o ponto inicial? A sua casa. Quem é o ponto final? O supermercado. Ou uma farmácia, enfim. E por isso é isso aqui, ó. Aqui é minha casa, aqui é o supermercado, uma farmácia, uma concessionária de carro, enfim, uma instituição bancária. Então é isso aqui, ó. E onde está esse sinal do corpo em queda livre? Isso aqui é proporção de Galileu. Isso aqui é números ímpares consecutivos. Onde está esse sinal? No centro do gráfico. Está no centro do gráfico. Né? Do número 2, esses 5 primeiros números, de baixo para cima, é proporção de Galileu corretamente, sabia? Está correta essa dimensão. Então isso aqui, gente, é a alma da economia. E por isso, a teoria econômica quântica, ela reduziu toda a economia a fenômeno físico. Uma potência. Então, números ímpares consecutivos, tá vendo? Ó, 1, 4, 9 e 16. Então, 1 é igual a 1. Mas quem que é 4? 1 mais 3. Mas isso aqui já é proporção de Galileu, corpo em queda livre. Quem que é 1 mais 3 mais 5? É o 9. 1 mais 3 mais 5 mais 7? É o 16. Então você vê que está nesse gráfico a prova concreta dos números ímpares consecutivos e também isso aqui você vai ver que isso é proporção de Galileu, é corpo em queda livre, mas também é o que? Indução matemática. Tudo isso aqui é indução matemática. Então eu vou considerar o N como o valor da inflação. Então eu vou pegar aqui, ó, até o limite da inflação, que é de 6%, aí eu tenho aqui 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9 mais 11. Então esse N aqui é o número de termos dessa indução matemática. E quando eu coloco N igual a 6, eu tenho o quê? 36. Está vendo essa aqui, ó? Isso aqui é indução matemática. Isso aqui é proporção de Galileu. Isso daqui é corpo em queda livre. Ou seja, isso aqui está no centro desse gráfico, ou seja, é esse próprio gráfico. Está no centro desse gráfico, mas é o próprio gráfico. Entendeu? Então, isso aqui, gente, é tão poderosa, é potência, uma prova. Entendeu? Então, esse gráfico, é indução matemática, novamente, o que é indução matemática? É um método de prova matemática usado para demonstrar
a verdade de um número infinito de proposições. Então a própria praxeologia de Ludwig von Mises, que é a teoria econômica quântica, ela é a própria indução matemática, entendeu? E aqui, novamente, é importante a gente destacar e a teoria econômica quântica, que vai usar a equação de Heisenberg da física atômica, que essa equação de Heisenberg ela tem a função de determinar o espectro da luz. Então, se ela determina o espectro da luz, eu vou usar ela para determinar o espectro da economia, o limite econômico. Veja que, olha aqui, tá vendo a equação de Heisenberg aqui em cima? Aqui em cima é a variação de energia. É lógico que uma inflação de 2% é uma energia econômica. Uma inflação de 6% é outra energia econômica, entendeu? Então, é a própria variação de energia. Então, olha aqui a equação de Heisenberg. Ela é 1 sobre n ao quadrado menos, ela é a variação de 1 sobre n ao quadrado, n inicial, menos 1 sobre n final ao quadrado. Ou seja, ela é a própria equação aqui, ela é essa própria equação, 1 sobre x ao quadrado. Só para você ver, a própria equação de Heisenberg, que ela é 1 sobre n ao quadrado, vamos dizer assim, ela é essa própria equação aqui. E o n inicial ele é sempre menor do que o n final. E por isso, quando você joga nesse gráfico aqui, os limites da economia de 1 a 6%, jogando na equação de Heisenberg, você tem o quê? 97% de todo esse gráfico. Então, o limite econômico, ele é de 1 a 6%, porque ele representa, aqui ó, de 1 a 6%, ele representa 97% do gráfico. Então, o gráfico, a indução matemática, a praxeologia de Ludwig von Mises, que é a teoria econômica quântica, ela está provando que, na verdade, a menor desvalorização da moeda, ela acontece quando você tem alta inflação. O gráfico está mostrando isso, a indução matemática está provando isso. Então, você tem a maior desvalorização da moeda, justamente em baixa inflação e alta taxa de juros, gente. Isso daqui é uma obra-prima da economia, entendeu? Isso daqui é uma prova poderosa, beleza. Então você vai ver que, portanto, o limite econômico está de 1% a 6%. E outra coisa interessante, então todo mundo falava que a inflação, né? Deixa eu vir aqui para frente. Todo mundo falava que a inflação é um demônio. Inflação não é demônio. Inflação, na verdade, ela é a solução econômica. Ela é a grande solução econômica. Basta você analisar essa equação. Olhando nessa equação aqui, tá vendo? Olhando nessa equação. Tá vendo x ao quadrado? Então ela tem duas soluções. Se ela tem duas soluções, essas duas soluções são soluções econômicas, certo? Elas são soluções econômicas. Então basta você jogar aqui. Quem é x igual a 6? É aqui a inflação. Quem é x igual a menos 6? É a deflação. Por isso que esses dois valores, essas duas soluções, ela tem o quê? O mesmo resultado, 36. Ou seja, tem o mesmo efeito. Então, por isso quando você joga aqui, ó, uma inflação alta é a mesma coisa de uma deflação baixa. Então, inflação não é demônio, inflação ela é uma solução econômica. E novamente, a menor desvalorização da moeda acontece justamente em alta inflação ou em baixa deflação. E por isso que a maior desvalorização da moeda está justamente em baixa inflação e alta taxa de juros. Então a lógica da economia está invertida. Eu falo assim sem medo de errar. A teoria econômica quântica, que é a prova da praxeologia de Ludwig von Mises, ela derrubou todo o sistema financeiro mundial atual. Ela derrubou o capital financista, o rentismo. Por quê? Porque não é uma economia real de fato. Ela não é real, ela está aqui, mas ela não é real. Porque a economia é realidade. A economia é uma realidade material, ela é concreto. Então, e a economia, no seu sentido mais profundo, é a aplicação do conhecimento revelado. Então, por isso que você tem que manter a taxa de juros baixa para potencializar a economia, o consumo. Por quê? Porque como o limite econômico ele é estreito, ele está dizendo que é da natureza da economia viver, entre aspas, em recessão. Mas para você compensar esse comportamento natural da economia de viver em recessão, você precisa manter a taxa de juros lá embaixo.
E existem várias economias que têm baixa taxa de juros. Por exemplo, a economia japonesa. Entendeu? A economia japonesa justifica esse gráfico aqui. Entendeu? Então isso aqui, gente, é uma prova concreta. É potência demais. Então o que você vai ver que faz todo sentido. Porque quando você aumenta a taxa de juros e para retrair a economia, você está jogando contra o sentido natural da economia, que é o quê? O consumo. Mas também você tem que entender que a economia ela tem uma função fundamental na estrutura social. O capitalismo industrial ele tem uma função fundamental na estrutura social, de mudar a realidade material do homem o tempo todo. Porque a materialidade ela influencia no desenvolvimento do homem, no desenvolvimento das suas capacidades. Agora, se você joga a taxa de juros lá em cima para baixar a economia, você está jogando contra a própria evolução do homem pela materialidade. Por isso que o capitalismo industrial ele está valorizado, ele é valorizado, ele é maior. Por isso que eu falei, ninguém vence o capitalismo industrial. Então isso aqui, gente, é uma coisa poderosa, uma coisa poderosa. Então quem tá com o dinheiro mais desvalorizado na mão é o rentismo. O rentismo, eu falo assim sem medo de errar, o dinheiro do rentismo é um dinheiro desvalorizado. Totalmente desvalorizado, porque eles vivem de baixa inflação e alta taxa de juros. Então é totalmente desvalorizado. A teoria está provando isso, a indução matemática. Entendeu? A indução matemática está provando isso. Entendeu? Então é uma contribuição original para o pensamento econômico, gente. Isso daqui feito por um goiano, né? É uma teoria ibérica, teoria econômica quântica, é uma teoria ibérica, nasceu no Brasil, então ela derrubou todo o eixo tradicional da economia global, o eixo americano e europeu. Eles não tinham conhecimento mais profundo da economia. Eles não tinham, gente, viu, gente? Então isso aqui é uma coisa séria, uma coisa, não é brincadeira. Entendeu? Então aqui, essas provas aqui, ela prova concretamente que, na verdade, cara, a inflação, na verdade, ela é uma solução econômica. Mas, enfim, você tem essas duas soluções econômicas. Então, não tem nada de errado aí, entendeu? Então, esse vetor de onda é lá da vetor de onda da mecânica quântica. O que significa ele? Ele guarda as informações do sistema. Mas quem que guarda as informações do sistema? O Banco Central mesmo, né? Ele guarda isso. Então, esses conceitos daqui também, né? E outra coisa, a nossa economia ela é frágil. Por que a economia brasileira ela é frágil? Porque, na verdade, no fundo, ela não fez essa articulação aqui. A nossa economia está vivendo aqui o tempo todo no rentismo. Só que nós não fizemos essa articulação do rentismo, ou capitalismo financista, com o capitalismo industrial. Mas a economia alemã, americana, indiana, chinesa, ela tem essa articulação. Isso aqui é lá da física quântica, tá? Combinação linear. O estado desligado e o estado ligado, ou o estado desligado da economia e o estado ligado à economia. Então isso daqui é uma obra original para o pensamento econômico. Isso daqui é digno de um prêmio Nobel de economia, tranquilamente. Só que dificilmente eu vou ganhar prêmio Nobel, por quê? Porque isso aqui eu estou provando que a maior desvalorização da moeda está justamente com o capitalismo rentista, está com os financistas. Você pode dizer sem medo de errar, todo o dinheiro do capitalismo financista está desvalorizado. Está desvalorizado. Entendeu? Ele está completamente desvalorizado. Porque ele vive de baixa inflação e alta taxa de juros. Entendeu? Lembra lá do passado que nossos avós guardavam o dinheiro debaixo da cama e esse dinheiro desvalorizou, perdeu o valor? Na verdade, isso daí tem a ver com capitalismo financista, com rentismo. Por quê? Porque não é economia real. Economia é realidade. Então eu falo assim, a teoria econômica quântica é da moeda real até a teoria econômica quântica. Sabia? Então é uma obra original. Tudo isso aqui, tá vendo? Olha aqui, ó, proporção de Galileu. Onde ela tá? Ela tá no centro do gráfico, cara. Olha, no centro do gráfico. Entendeu? Então, lei gravitacional, força elétrica, corpo em queda livre, a praxeologia de Ludwig von Mises é indução matemática, gente. Isso é pura indução matemática, né? Então é teoria dos números, né? Que a economia também é teoria dos números, né? Então você sabendo analisar os números, tudo é quantidade, não tem erro. Você entra nos fundamentos de economia.
Veja que eu estou falando de força elétrica, esse gráfico aqui é força elétrica, entendeu? Força elétrica é a matriz energética fundamental da produção econômica, só para você ter uma ideia. Esse gráfico é de Isaac Newton. Isaac Newton também foi um cientista importante para a economia inglesa, entendeu? E nem ele viu isso aqui, entendeu? Nem ele viu isso daqui. E o professor Harry Stanley, que é fundador da econofísica, ele também não viu isso. Ele disse que o forte vínculo da economia com a física está pela mecânica estatística. Não, ele está equivocado. É pela lei gravitacional, força elétrica e corpo em queda livre. E essa ação humana, que está vinculada com esses fenômenos, é que vai determinar todas as estatísticas da pesquisa dele. Falou, pessoal? Obrigado, então. Que coisa linda. Isso daqui é uma obra original para o pensamento econômico. Compartilhem, não tenham medo de compartilhar. Foi feito por um goiano, nascido na cidade de Anápolis. Essa grande obra do pensamento econômico. Obrigado.